Hoje dentro do Hold você vai aprender tudo sobre matéria-prima e também sobre estoque. Então a gente vai começar aqui no sistema, vindo no menu principal em estoque e depois em matéria-prima. Aqui você já tem disponível todos que já vem pronto dentro da sua base. Se você vir aqui no final da página, você encontra aqui essa frase de mais 161 resultados restantes. Você pode clicar aqui em ver todas e aparecem para vocês todas as matérias-primas disponíveis no sistema. Bom, como primeira tarefa aqui dentro da matéria-prima, o que você vai fazer é verificar aqui dentro de todas as matérias-primas o que você trabalha dentro da sua empresa. Ana, não trabalhe com azulejo. Você vai selecionar, vir em ações e desativar essa matéria-prima. Vai aparecer essa mensagem para você e você confirma. Você pode, inclusive, selecionar várias opções e desativar todas ao mesmo tempo. É muito importante que você não exclua e sim desative, porque pode ser que depois você venha trabalhar com essa matéria-prima. E para você achar essa matéria-prima depois, é só vir aqui em filtrar, ativo, você vai selecionar o quadro inativo e vai filtrar. Aqui aparecem todas as matérias-primas que estão desativadas. E depois, se você vir a trabalhar com alguma dessas matérias-primas, você pode selecionar uma delas ou até todas ao mesmo tempo e clicar aqui em ações e ativar. E aí você vai confirmar. Voltando então para o nosso filtro que tem todos ativos, você vai verificar que as nossas matérias-primas aqui já voltaram como ativas. Então, primeira tarefa, desativar tudo que vocês não usam. Perfeito? Vamos lá seguindo. Próximo passo importante, você vai selecionar as suas matérias-primas, tá? Pode começar ali pela tua principal que você mais usa. Vamos dizer aqui, Ana, eu faço muita impressão. Perfeito. Vamos procurar então aqui o vinil. Vamos começar aqui pelo adesivo bloqueado então. E aí já aparece para vocês aqui a largura, o comprimento e a frontal. No caso aqui, aparecem essas definições porque vem do modelo de engenharia de custos que a gente já conversou no treinamento passado, tá? Então, o que você vai fazer? Dentro das opções dessa matéria-prima, você vai, então, verificar se você trabalha com todas elas. Caso tenha alguma que você não trabalhe, você vai clicar aqui nessa listinha e vai excluir essa medida. Ou, se tem alguma matéria-prima que você trabalha e não está aqui, você vai clicar nesse maisinho e vai adicionar a medida que você trabalha, ok? Além de colocar aqui as medidas, você vai escolher entre brilho ou fosco. Isso para esse produto, certo? Você pode também simplesmente editar as medidas que você tem aqui dentro e salvar depois. Aqui em dados gerais, você tem um resumo sobre o produto. Você pode, inclusive, mudar o nome da matéria-prima para o que você utiliza dentro da sua empresa. Aqui você vê que ela está trabalhando a metro quadrado. Próximo passo, a gente vai vir aqui em preço. Aparecem todas as medidas para a gente. Então, para você fazer aqui a mudança manualmente, você vai vir aqui simplesmente e colocar o valor do custo dessa bobina aqui em metro quadrado, certo? Bom, quando você for fazer a compra da sua matéria-prima, você tem que prestar atenção se lá na tua nota fiscal você está comprando por metro quadrado ou pela bobina. A maioria dos casos você vai comprar pela bobina, ok? Então eu trouxe aqui um cálculo só para a gente analisar e ver como é que a gente tem que colocar ali o valor de custo dentro da matéria-prima. Aqui a gente tem então a bobina de um adesivo bloqueado e aqui então a gente tem a largura dela de 1,7 e ela vem ali com comprimento de 50 metros. Então aqui 1,7 porque a gente tem que fazer para descobrir o valor desse metro quadrado. A gente vai pegar aqui primeiro e descobrir quantos metros quadrados a gente tem dentro dessa bobina. Então a gente descobriu aqui multiplicando a largura vezes a altura que a gente tem 53,5 metros quadrados dentro dessa bobina. Então, o que a gente vai fazer? Pegar o valor total dessa bobina, que aqui a gente colocou 500 metros, dividir pela quantidade que você encontrou de metros quadrados, e você tem, então, o valor do custo do metro quadrado da sua matéria-prima, ok? Então, no lugar de você colocar o valor da bobina, você vai colocar o valor do metro quadrado. Ó, vindo aqui no sistema, vocês vão perceber que aqui está pedindo, ó, metros quadrados. Então, a gente encontrou ali o valor dessa bobina e vou colocar esse valor. Geralmente vai ter diferença ali entre o gloss e o mate, mas eu tô colocando aqui só por exemplo, ok? Coloque o valor do vinil de vocês, do metro quadrado, de cada bobina específica. E aí você vai salvar. Outra coisa legal, vindo aqui em estoque, a gente vai clicar aqui nesse cifrãozinho, vamos vir aqui em unidade de compra, e aqui a gente vai contar para o sistema qual unidade que você compra dessa bobina. Vamos colocar aqui que a gente compra aqui em bobina. E aqui ele já faz a pergunta, quantos metros quadrados tem dentro de uma bobina? Aqui a gente encontrou que a nossa bobina tinha 53,5 metros. E aí você vai salvar.
Aqui em estoque mínimo, eu vou dizer então quanto é geralmente o prazo de entrega. Aqui eu tenho reserva zero em estoque, porque eu ainda não tenho nenhuma unidade comprada. E aqui eu quero que sempre tenha no mínimo ali 53,5 metros quadrados dentro do meu estoque, que justamente é quanto tem dentro da minha bobina, tá? E aí eu vou salvar. Aqui então a gente vai vir em outra matéria-prima. Nesse caso a gente vai pegar uma bem diferente agora, que é a chapa. Vamos colocar aqui uma chapa de ACM. Aqui nessa matéria-prima, ela vai ter alguns dados diferentes do vinil, porque a necessidade da matéria-prima é outra, tá? Então aqui ela pede largura e altura, porque ela trabalha por metro quadrado. Aqui em opções também ela traz a cor, tá? Que você pode colocar uma variedade de cor aqui. E também, diferente do adesivo, ele traz aqui a espessura da sua chapa. Ok, então aqui ó, a gente vai vir aqui em preço também da chapa, tá? E aqui ele continua ó, pedindo por metro quadrado, tá? Então eu faço o mesmo tipo de conversão do vinil e trago aqui o valor em metro quadrado da sua chapa. A gente também tem algumas matérias-primas, por exemplo, aqui eu vou trazer para vocês caneca, que elas trabalham, ó, o preço delas aqui vem por unidade. Então, ó, verifiquem sempre a unidade que está pedindo para colocar o preço. Voltando aqui em matéria-prima geral, a gente vai então inserir uma matéria-prima completamente do zero. E aqui vem então nossa telinha de template, vai ser aqui dos MECs, modelo de engenharia de custos, onde a nossa equipe mapeou todas essas matérias-primas aqui para entender como elas funcionam e fazer o cálculo correto. Então a gente vai trazer aqui um template de chapa. E a gente tem essa variedade de chapa aqui, ó. Vamos trazer então uma chapa aqui em ACM. Vou clicar no OK, ele já traz o nome, traz a unidade de uso e eu vou salvar. Diferente da matéria-prima que a gente acabou de ver, que vem dentro do sistema, ele vem aqui com todas as opções zeradas. Então você vai vir aqui em clique aqui e vai vir aqui adicionando e colocando as medidas que você tem dela. Vou colocar aqui uma diferente. E aqui você traz as cores da sua chapa. Assim que você colocar as cores e espessura, você vai clicar em salvar. Você vem em dados gerais e aqui você pode colocar um nome diferente, tá? Vou colocar aqui só como exemplo, marca A. E aqui você vem trazendo os preços. Se não aparecer, clica aqui em referência de preço, que ele já traz aqui pra gente. Vamos dizer que o metro quadrado dessa chapa custa R$100 o preto e 110 a branca, tá? Vou salvar. Vindo aqui então nas matérias-primas, se você colocar aqui chapa, aparece então aqui a chapa que a gente acabou de cadastrar. E aí, digamos que eu quero cadastrar todas as marcas dessa minha chapa, tá? Em vez de eu inserir tudo do zero, eu posso simplesmente vir aqui e copiar aqui nesse íconezinho essa matéria-prima. Você deseja realmente duplicar? Clico que sim. Ele me traz tudo que eu tinha na anterior e aqui em dados gerais eu venho aqui e mudo só o nome da minha chapa. Tá? Tiro aqui esse nome cópia e coloco em salvar. E aí também, né, se o preço for diferente, modifique, tá bom? Aqui eu vou voltar em matéria-prima, vou colocar aqui chapa e já aparece aqui pra gente as duas que a gente cadastrou, tá? Vocês podem fazer desse jeito, que isso aqui é uma forma de vocês cadastrarem as matérias-primas, tá? Principalmente quando vocês têm marcas diferentes, né? Ou qualidade diferente que vocês queiram trabalhar. Essa é uma forma da gente fazer o cadastro, tá? Ou eu posso simplesmente vir aqui também, inserir matéria-prima. Vou procurar o mesmo template. Aqui eu vou colocar, como a gente já tem ali o nome de chapa ACM, tá? Eu vou colocar aqui só para teste para vocês perceberem, tá? Então, o que eu posso fazer? Em vez de eu cadastrar uma por uma, eu posso clicar aqui em usar nomes comerciais ou marcas. E aqui dentro eu trago chapa, trago quem é o fornecedor dessa chapa, e aí eu acrescento todas as outras marcas que eu tenho dessa chapa aqui dentro, tá? Porque pode ser que elas tenham o quê? Valores diferentes, e eu conto aqui quem é o fornecedor dessa chapa, inclusive eu posso ter mais de um fornecedor. E aí vocês podem ir inserindo quantos vocês tiverem. Pode não ser só marca, até no mesmo fornecedor, compre ali chapa premium, a chapa promocional, ou seja, são chapas da mesma cor, mesmo tamanho, só que eles têm ali uma qualidade diferente. O que vai acontecer? Deixa eu só tirar aqui essas outras opções e aí eu vou salvar. Olha só como ela aparece. Diferente ali que a gente tinha nas outras matérias-primas, aqui nas opções comerciais,
ele vai ter aqui então as opções de marca que eu deixei cadastrada. E aqui dentro de cada marca, eu posso vir trazendo as medidas que eu trabalho em cada marca. E aí o sistema ele vai entender na hora que eu fizer o meu cadastro que existem então fornecedores diferentes. Aqui em dados gerais, ó, vocês conseguem confirmar que esse nomezinho aqui está selecionado de uso de marcas comerciais. Aqui eu tenho um preço com todas as medidas, ele vai me trazendo aqui quais são as chapas, tá? Para que eu traga o valor correto. E aqui em estoque também da mesma forma, eu posso trazer qual a unidade de compra de cada chapa. E aí eu posso trazer qual a unidade que eu compro com cada fornecedor. Pode ser que no fornecedor 1 eu compre em chapa e o outro por metro quadrado. E aqui eu conto, ó, uma unidade, né? 1 metro quadrado cada metro quadrado. E aqui nessa unidade da chapa, eu posso fazer ali a conversão da minha chapa. E trazer aqui, então, quantas unidades que eu vou ter. Ah, digamos que eu tenho 5 metros quadrados dentro de uma chapa. Aí eu vou lá e salvo, certo? Inclusive, ó, vou trazer aqui outra matéria-prima. Vou pegar aqui, por exemplo, a agenda. Já é uma matéria-prima que ela está criada. Vindo aqui em dados gerais, a gente vê que não é um uso comercial. Mas, se eu clicar aqui em usar nomes comerciais, automaticamente já muda aqui como opções comerciais para mim. E aqui dentro, então, ela transformou aquela opção que eu tinha para um fornecedor e eu posso acrescentar aqui, vamos clicar aqui em editar e dizer que ela vai ser promocional e salvar. E aí você pode ir colocando opções em cada uma. Digamos que aqui, ó, a gente vai colocar também a mesma opção que tem ali em cima, só que aquela ali, ela é promocional. E da mesma forma que a gente converteu essa matéria aqui para opções comerciais, eu posso voltar em dados gerais e tirar ela dos nomes comerciais. E aqui, ó, já aparecem para mim, então, só as opções que eu tinha anteriormente, ok? Você já sabe que você tem uma grande variedade para incluir matérias-primas dentro do sistema. Mas pode ser que você tenha alguma matéria-prima que surgiu agora no mercado, que a gente ainda não criou o template, mas a gente já tem uma forma de você trazer isso para dentro do sistema. Você vai clicar em diversos, ok? Aqui em diversos, você pode criar uma do zero. E você pode colocar se ela vai ser com ou sem opções. Eu vou colocar aqui que vai ser com opções, tá? Vou clicar aqui e aqui eu posso trazer as opções dessa minha matéria-prima. Qualquer coisa que vocês quiserem. Aqui em dados gerais, vocês vão trazer o nome dessa matéria-prima. Colocar aqui item novo, mas vocês podem trazer aqui a necessidade. No caso aqui eu tô falando que ela trabalha por unidade, ó. Então essas aqui as opções que eu tenho. Branco, preto, certo? E aqui em preço, então, ó, ele vai pedir para trazer os valores dessa matéria-prima. Para atualizar, é só clicar aqui em referência de preço e já aparece para a gente, então, todas as opções que a gente colocou no nosso material diverso. Então, ele funciona como nosso coringa, no qual a gente pode cadastrar diversos tipos de material. Então, você pode utilizar, então, esse Mac diversos para o que você tiver aí de novidade na sua empresa. Esse aqui é um exemplo, ó, de uma matéria-prima que a gente tem cadastrada com o modelo de engenharia diversos com opção. Veio em unidade, você coloca aqui o nome da sua matéria-prima e aqui em opções você traz tudo sobre essa sua matéria-prima, tá? Você traz o nome que você utiliza dentro da empresa e o preço também da sua matéria-prima, ok? Esses valores de matéria-prima também, eles vão sendo atualizados conforme vocês vão dando entrada de estoque. E dentro do Hold você tem uma entrada de estoque automatizada, feita diretamente pelas notas que são emitidas contra o CNPJ da sua empresa. Então ele vai consultar na Cefaz todas as notas que tem disponíveis e você consegue dar a entrada de estoque automatizada diretamente pelo sistema. Para isso acontecer, você vai vir aqui em Ajustes, Dados da empresa, Cadastro, e aqui na sua empresa você vem em Cadastro completo, Configurações, e aqui você vai vincular o seu certificado digital no formato A1. Esse certificado ele é um arquivo no qual você vai aqui apenas vincular ele. E aqui você vai colocar a sua senha de acesso, né? Você tem uma senha, porque como ele é um arquivo, é importante que tenha essa senha para que ninguém tenha acesso, a não ser quem tem autorização. Então você vai vir em escolher arquivo e vai selecionar o arquivo do seu certificado e clicar em abrir. Agora você vai colocar a senha do seu certificado e vai salvar.
E olha só, agora se o certificado está vinculado dentro do hold, o sistema vai fazer a busca de 2 em 2 horas. Então, assim que você colocar o certificado, você vai aguardar 2 horas e depois você já vai começar a ter acesso às tuas notas fiscais. Para verificar, então, as notas, a gente vai vir aqui em estoque, movimentações de estoque. Vamos colocar aqui em entrada e consultar notas fiscais recebidas. Vocês vão ver aqui, ó, tá aparecendo tudo em branco, tá? Novas, excluídas, importadas e expiradas, porque justamente eu acabei de vincular o certificado na minha base. E depois eu vou mostrar para vocês como é que aparece, tá? Se você quiser fazer, enquanto isso, um pedido de compra manual, por exemplo, você pode vir aqui em pedido de compra, novo pedido de compra, e aqui você vai digitar, por exemplo, o seu fornecedor, o nosso vendedor, aí você pode colocar o e-mail, o título, tá? Vou colocar aqui compra de adesivos, coloca a tua data de necessidade e aqui a gente vai inserir o nosso item. E eu vou procurar o nosso adesivo que a gente fez ali, o cadastro. Ó, nosso vinil adesivo bloqueado, que foi aquele 1,7 que a gente cadastrou ali o tipo de conversão. A gente disse que compra por bobina e a gente vende por metro quadrado. Mas vocês podem colocar aqui qualquer um, tá bom? Coloquei esse aqui como exemplo para a gente ver aqui em prática a conversão. Então, vou dizer aqui que eu vou comprar uma bobina. Olha o que vai acontecer. Ele já entende que em uma bobina eu tenho 53,5 metros quadrados, ok? E aquele cadastro de conversão você só precisa fazer uma vez e agora sempre vai ficar aqui configurado dentro do hold. Se eu colocar aqui que são 2 bobinas, por exemplo, ele já traz aqui também para mim a quantidade, tá? Voltei aqui em uma pra gente ver tudo certinho. Vou colocar aqui que eu paguei R$570 nessa bobina. Então, ele já pega pra mim e já converte o valor aqui do metro quadrado, já traz pra mim, traz o valor total também. Depois que você fizer ali através da forma automatizada, você vai ver aqui que você não vai se preocupar com esses detalhes, tá bom? Mas, ó, se você fizer da forma manual, você vai fazer dessa forma, vai vir aqui também em pagamento e contar como é que vai ser esse pagamento. Esse valor aqui de 570, eu vou pagar aqui entrada mais 30 dias. Vou pagar aqui no boleto. Tenho também o meu transporte, ó, vou dizer aqui que meu fornecedor, vou pagar aqui para ele R$100 o transporte. E que esse pagamento aqui, ele vai ser à vista. Aqui, então, eu tenho outras opções. O que é muito importante aqui? Colocar que vai gerar o teu contas a pagar nos fornecedores e colocar o contas a pagar do transporte também, certo? E se quiser aqui você pode colocar alguma observação. Vou salvar e solicitar o nosso pedido. Aqui você tem todo o gerenciamento dos seus pedidos de compra. Aqui o nosso pedido está em aberto. Eu vou aqui selecionar o nosso pedido, clicar em ação e informar que foi feita a entrada desse pedido. Quando eu clicar em sim, ele vai gerar 3 coisas dentro do hold: a atualização do meu contas a pagar, do meu estoque na quantidade dessa matéria-prima e também no valor dessa matéria-prima, certo? Então vamos aqui clicar em sim. Vamos vir aqui então em financeiro e contas a pagar. Como eu já tenho uma entrada, ó, já aparece aqui para mim. Se eu colocar inclusive aqui, eu vou colocar este ano, já aparece aqui todas as minhas contas a pagar. Já aparece aqui para mim então, ó, as 2 parcelas que eu tenho para fazer para esse fornecedor, certo? Vindo aqui em estoque matéria-prima, a gente abre a nossa matéria-prima do bloqueado. Vamos vir aqui em estoque e já aparece aqui pra gente uma atualização na quantidade do nosso estoque. Já deu a entrada aqui de 2 bobinas. Inclusive, dentro aqui do histórico da nossa matéria-prima tem todas as movimentações que ocorreram. E aqui em preço, ó, a nossa matéria-prima ela já está atualizada, ó, ela está diferente de todas as outras. Então, isso vai se tornando automático pra gente, inclusive ele já traz aqui o teu fornecedor. Clicando aqui na nossa mãozinha, ó, ele me conta aqui que a última compra que eu fiz, se a gente vir aqui em movimentações de estoque, for em entrada de estoque, já aparece aqui pra gente, então, as entradas de estoque foram feitas. Eu fiz até outra aqui para aparecer um histórico para vocês. Eu tenho entrada aqui, então, de uma bobina e de outra bobina aqui para mim, com todo o histórico que ela tem, tá? E aqui você vai tendo o acompanhamento de todo o teu estoque. A saída do teu estoque, ele vai aparecer através das tuas vendas, tá? Vou abrir aqui o nosso painel de negociação. Eu vou colocar aqui dentro do nosso orçamento o nosso adesivo bloqueado. Vou avançar aqui. E aqui eu vou colocar que eu quero 10 quantidades, tá? Desse número de cópias e vou avançar. Vou abrir aqui os nossos custos. Atualizei aqui o valor do meu vinil, ele já traz dentro do meu orçamento, com o valor atualizado da última compra, inclusive, tá? Ele ainda não trouxe da tinta porque eu não deixei cadastrado lá dentro do meu estoque, mas cadastra em tudo. E aqui ele me diz a quantidade de metros quadrados que ele vai utilizar nesse orçamento. A gente pode, inclusive, verificar isso no nosso simulador de impressão.
Vou fechar aqui, vou dar OK nesse orçamento e eu vou dar ganho para ele ir para minha produção. Vou abrir aqui produção e jobs, vou abrir aqui o meu jobs, ó. Abri então aqui o nosso job, tá? Vindo aqui nesse raiozinho, você tem lançar previsto e realizado. Ele vai te mostrar então todas as matérias-primas que foram mapeadas no orçamento, ok? E aqui a gente tem previsto e realizado. Então tá previsto aqui para esse serviço eu utilizar essa quantidade aqui de adesivo, tá? Vamos dizer que eu tive ali um retrabalho e acabei usando 13. Só para vocês verem aqui como é que vai aparecer. Vou clicar aqui em OK. E ele me mostra aqui o previsto e o realizado. E agora eu vou fechar. Voltei aqui então para minha tela principal e eu vou então finalizar esse trabalho, tá? Eu posso finalizar esse job com a quantidade de matéria-prima que tá ali já naquele previsto e realizado que foi feito. Posso finalizar só com o que foi previsto e eu posso lançar aqui, ó, o previsto e realizado no final do trabalho também, sem ter que abrir antes, tá? Se abrir antes, você pode ir ajustando ao longo do seu serviço na produção e aqui você pode finalizar assim que terminar o serviço, tá bom? E vou finalizar esse job. Vamos voltar aqui então em estoque e movimentações de estoque. E agora aqui em saída de estoque, a gente tem o nosso vinil. E inclusive só apareceu o vinil porque eu só dei ali o OK no meu previsto e realizado no meu vinil, tá? Façam para todos. E aqui ele tem, ó, menos 13 metros quadrados, que foi ali a quantidade que eu disse que eu utilizei nesse serviço. Se eu quiser também fazer um ajuste dentro do meu estoque, eu posso vir aqui em entrada, ajuste de estoque. Aqui eu posso colocar qual é o fornecedor. Vou colocar aqui a quantidade, vou colocar 100. Vou colocar aqui a nossa matéria-prima que a gente está utilizando como exemplo, que é o nosso adesivo bloqueado de 1,7. Aqui vem o preço que a gente está utilizando. E aqui eu vou gerar um movimento. Se eu vir aqui na minha entrada de estoque, então, ó, já tem uma outra movimentação, então. Já a minha entrada aqui de 100 metros quadrados. Se a gente for lá no nosso estoque da matéria-prima, já aparece pra gente aqui atualizado também. E aqui tá 194, porque teve a nossa entrada, que tinha 107, teve a saída de 13 e depois mais a entrada que a gente colocou 100 metros a mais. Outra coisa interessante aqui que a gente tem a central de estoque. Você pode permanecer com apenas um estoque, que é o principal, que é o que vem configurado na conta da Hold. Mas, se você tiver um estoque separado, como seu estoque principal, estoque de impressão, estoque de chapa, você pode vir aqui em nova central de estoque, colocar um novo estoque, tá? Por exemplo, do setor de impressão, colocar aqui o tipo, vou colocar de produção e salvar. Dentro da sua matéria-prima, você consegue personalizar qual é a central de estoque dele. Vindo aqui em matéria-prima, vamos lá no nosso adesivo bloqueado, você vem no íconezinho de estoque e pode conferir onde está a sua matéria-prima e qual estoque ele está. Voltando aqui na central de estoque, já que eu já criei o meu setor de impressão, eu vou passar tudo que é de impressão para cá. Então eu venho aqui em ações, gerar entrada, e aqui no tipo eu vou dizer que é um ajuste de estoque, tá? Venho aqui e coloco o fornecedor. Esse ajuste vai ser pelo de impressão, tá? É um ajuste de entrada. E aqui eu posso colocar a quantidade. Eu vou dizer que vão ser transferidos para lá, então, 50 metros quadrados do meu adesivo bloqueado. E aí eu gero esse movimento. Quando eu venho aqui, então, no meu de impressão, ele já aparece aqui para mim que tem 50 metros quadrados desse adesivo no meu estoque de impressão. Já foi transferido, então, lá para minha sala de impressão. Então, você pode cadastrar quantas centrais você precisar, tá bom? Bom, então agora que a gente já viu como dar entrada de estoque manualmente, a gente vai ver agora como fazer isso por XML. A gente já anexou então um certificado, lembrando que também o seu endereço lá nos seus dados tem que estar todo certinho para que ocorra a sua importação de dados, tá ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em movimentações de estoque, em entrada, e agora a gente vai vir aqui em consultar notas fiscais recebidas. E aqui você tem já essa tela, que é a nossa tela de importação de notas. E aqui a gente já consegue ter alguns itens bem interessantes. Aqui a gente tem a telinha de novas, então novas notas, excluídas, importadas e expiradas. Aqui em novas, então, a gente tem aqui embaixo CNPJ, porque você pode selecionar qual é o CNPJ que vai fazer essa importação, caso você tenha mais de um CNPJ dentro da sua empresa. Logo aqui embaixo, então, no campo aqui de notas novas não importadas, a gente tem CNPJ, emissor, número da nota, data de emissão, quantidade de itens que tem nessa nota e também o valor dessa nota. Passando o mouse aqui do lado, vocês vão ver que vão surgir 3 ícones muito interessantes, tá?
Esse aqui é para a gente visualizar as informações que tem nessa nota. E se a gente clicar, a gente consegue já ter um resumo do que está acontecendo naquela nota, tá? Conferindo até a inscrição estadual, a data de emissão, tipo de operação e tudo mais, ok? Então aqui, ó, passando o mouse, a gente pode ver que vão surgindo, então, um resumo de cada nota dessa, tá? Para você ter certeza na hora de fazer a sua importação. O outro símbolo que a gente tem aqui do lado é o de importar. É aqui que a gente importa essa nota, qualquer uma dessas notas aqui, para dentro do sistema, para que a gente possa fazer essa entrada. E aqui do ladinho a gente tem a nossa lixeirinha para excluir, mas lógico, tenham certeza ali na hora de excluir qualquer nota, ok? Bom, então para a gente fazer a importação, a gente pode pegar qualquer uma dessas notas, tá? E clicar aqui em importar, como eu falei. Então, aqui já abre pra gente a tela de sincronizar os dados da importação. E aqui nessa tela, ela já conta com o resumo da tua nota fiscal, ali já trazendo quem é o teu fornecedor, que tem dentro dessa nota também, e o título dela, tá? Caso você já tenha dado alguma vez entrada no sistema desse fornecedor, desse item que tem dentro dessa nota e desse fornecedor, o sistema automaticamente, na próxima vez, já vai trazer também ali no campo fornecedor e matéria-prima esse item preenchido, tá? Aqui é a primeira vez que a gente vai dar entrada dessa matéria-prima desse fornecedor. Então, como é a primeira vez, eu tenho que contar para o sistema a que matéria-prima ela vai se sincronizar. E eu só preciso fazer isso uma vez. A próxima vez ele vai entender tudo e trazer tudo atualizado para mim, ok? E olha só que legal. Eu posso vir aqui e pesquisar qualquer fornecedor que eu tenha cadastrado na minha base. Como a minha base é nova, eu tenho um fornecedor cadastrado, certo? Mas o que eu posso fazer também? Aqui do lado a gente tem esse maisinho azul. Então, quando a gente tem esse maisinho azul, significa que a gente pode acrescentar algo do zero. Então, eu posso vir aqui e clicar e já abre pra gente a nossa tela de cadastro de fornecedor. Então, eu posso diretamente por aqui cadastrar o meu novo fornecedor. Então, eu trago aqui, coloco o nome dele, os dados do meu fornecedor completo e depois eu clico em salvar, tá? Nesse caso aqui, eu já vou escolher então o fornecedor que eu tenho. Matéria-prima, a mesma forma. Se eu clicar aqui nesse campozinho em branco, ele vai trazer todas as matérias-primas que eu tenho cadastradas dentro do Hold. Tudo que a gente tem lá na nossa base vai vir aqui para a gente poder anexar. E claro, eu posso vincular, né? Vou colocar aqui abridor de garrafa e ele já traz aqui então todos que eu tenho. E o que eu vou fazer? Eu vou vincular o meu abridor. Vou colocar aqui esse metálico. E aí, da próxima vez, ele já entende que é esse abridor aqui, tá? Caso esse abridor aqui seja uma matéria-prima completamente nova e eu ainda não tenho ele dentro do meu sistema, o que a gente pode fazer? Mais uma vez, vou só apagar aqui, vir aqui no nosso maisinho e acrescentar uma matéria-prima do zero. E olha só que legal, vou procurar aqui então o nosso template que é de abridor, vou selecionar, ele já preenche aqui os dados e vou salvar. O que ele vai perguntar para mim? Você deseja editar essa matéria-prima em uma nova aba? Sim, e é muito legal você fazer isso, porque já abre aqui pra gente dentro do estoque nessa matéria-prima e aqui eu posso inserir todas as opções que eu tenho desse chaveiro personalizado. Então eu vou vir aqui em clique aqui, adiciono no maisinho todas as opções e aqui eu posso selecionar, colocar as minhas opções e salvar. E aqui, ó, em preço então, em referência de preço, já aparecem pra gente ali todas as opções atualizadas ali que eu tenho dentro do meu estoque. E claro, como a gente acabou de criar dentro do nosso estoque ali, a quantidade que tem é 0 de cada uma, tá? Então vamos voltar para nossa telinha de cadastro. E aí, o que você vai fazer? Você vai salvar e pronto, já tem essa matéria-prima criada dentro do seu estoque. Voltando então para nossa tela de importação, a gente vai dar uma atualizada aqui. Olha o que aparece pra gente. Esse símbolozinho, quando a gente atualizar, né, ele vai carregar os dados novos e a gente consegue, então, trazer o nosso abridor personalizado. E aqui, além de trazer a nossa matéria-prima do abridor, ele já vem com todos os modelos que a gente já deixou criado ali dentro do nosso estoque. Então, o que a gente vai escolher? Qual é o modelo desse abridor aqui? Eu vou colocar o A, perfeito? Então, a gente já vinculou qual é o fornecedor dentro do sistema que estava cadastrado e qual é a matéria-prima, né? O que vai acontecer da próxima vez que eu der a entrada desse fornecedor? Ele já vai trazer também aqui esses campos preenchidos, porque agora ele já vai entender
quem é essa matéria-prima dentro do hold. E agora a gente vai clicar em importar. E aqui a gente tem a nossa tela de pedido de compra, a gente já viu ela, só que agora aqui em cima tem importação XML para você entender exatamente que essa entrada foi feita automaticamente pela sua XML, ok? Aqui, se você quiser, você pode trazer o seu vendedor e também o e-mail. E aqui em itens, na nossa necessidade de compra, ele já trouxe a nossa matéria-prima, o modelo, a quantidade que eu tenho na minha nota, o preço que a gente tem aqui convertido da nossa nota pela quantidade, e a data que ela está sendo feita. E aqui do lado, eu vou tendo outras opções para deixar certinho na hora da minha importação. Eu tenho aqui o pagamento, o valor do pedido, a forma com que vai ser feito, que você pode vir aqui e mudar também qual vai ser essa forma, condição de pagamento e tudo mais. Aqui do lado a gente tem transporte e impostos. Eu posso colocar aqui o frete, que vai pagar sou eu, e aqui eu tenho também a opção que vai ser o pagamento desse frete, tá? E aqui em opções, eu posso escolher o que eu vou deixar selecionado, tá? O que é muito legal? Deixar aqui sempre selecionado gerar contas a pagar dos fornecedores e se tiver, também deixar aqui gerar contas a pagar do transporte, que na hora que eu der ali o ok nessa importação, já vai criar automaticamente no meu contas a pagar, tanto para o fornecedor quanto para o transporte. Aqui do lado eu tenho observação, que se eu quiser eu posso deixar alguma observação, e aqui eu tenho as informações do meu XML com todo o resumo aqui dessa minha compra. E inclusive, se eu quiser, eu posso baixar esse XML. Agora eu vou clicar aqui em informar a entrada. O meu pedido de compra, então, ele vai estar aqui agora em entregues, certo? Se eu vier aqui em movimentações de estoque e vir aqui na minha entrada de estoque, eu já tenho aqui no histórico aqui que foi feita a minha entrada, tá? Nesse caso, a gente fez essa entrada aqui do nosso modelo A. Pode abrir a matéria-prima, vem agora aqui em preço. Ele já está com o preço atualizado, também o fornecedor e a data no qual foi feita essa entrega. E aqui no estoque, a gente já tem atualizado também a quantidade dessa matéria-prima. Vindo agora aqui em financeiro e contas a pagar, a gente tem tanto a nossa compra do nosso produto, como a dos transportes, tá? Claro que aqui os valores estão só por exemplo. Então aqui, ó, inclusive você tem aqui a denominação falando que é transporte, tá? Ao pedido de compra e a nota que ele é referente, certo? Então você deixando tudo automatizado dentro do seu pedido de compra, já vai ser gerado tudo para você. Você tem a atualização do total do seu estoque, valor da matéria-prima e também dos contas a pagar que serão gerados nesse pedido de compra. Lembrando que essa busca ela vai ser feita de 2 em 2 horas, tá? De 2 em 2 horas você vai ter aquela telinha ali atualizada do pedido de compra, tá? Vindo aqui em estoque, movimentações de estoque, entrada, consultar notas fiscais, de 2 em 2 horas, essa tela aqui, ela vai ser atualizada, ok? Então, aqui agora, em importadas, a gente já tem a nota que a gente acabou de importar para o nosso sistema. Aqui ele traz, então, resumo, CNPJ emissor, nota, data de emissão, quantidade e valor. E aqui no olhozinho, então, clicando, a gente tem mais uma vez um resumo do que foi essa entrada, do que tem nessa nota, tá bom? Outro ponto muito importante é que essas notas ficam disponíveis para que você faça a importação durante 15 dias. Então, você tem 15 dias ali para fazer essa importação da nota. Você pode até visualizar algumas notas anteriores, porém você não consegue mais fazer a importação dela, ela vai ficar como expirada, certo? E depois que você fizer a importação dessa nota, ela já fica no histórico do nosso sistema. Então já vincule seu certificado A1 lá nos dados da empresa, em ajustes dados da empresa, mantenha o seu endereço atualizado também, preencha todos os dados bonitinhos ali e deixe o seu estoque tudo ok. Revisem todas as matérias-primas, as principais que vocês têm, desativem que vocês não utilizarem e revisem os valores das matérias-primas principais dentro da sua empresa. A gente se vê no próximo treinamento.